Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Renovo no Deserto. Que bom ter você aqui com a gente para mais uma jornada de fé, consolo e reflexão à luz da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre um tema que toca o coração de muitos cristãos sinceros, a fé que permanece firme mesmo quando é motivo de zombaria, crítica ou rejeição. Quando decidimos viver para Cristo, enfrentamos um mundo que nem sempre compreende nossas convicções, e muitas vezes isso nos custa algo. A verdade é que seguir Jesus nunca foi popular. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19, Jesus nos diz: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Desde os tempos do Senhor, a rejeição já era parte da caminhada dos que escolhem a luz. Isso não é sinal de fracasso espiritual, mas de identificação com Cristo. Quando alguém nos despreza por causa da fé, isso pode nos abalar emocionalmente. Podemos nos sentir sozinhos, excluídos, até mesmo tentados a nos calar para evitar conflitos, mas a palavra de Deus nos orienta. No Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, lemos: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Perceba, você não está sozinho. Você está em boa companhia. Os profetas, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus enfrentaram críticas e rejeições, e, ainda assim, permaneceram fiéis. A fé verdadeira não depende de aplausos, ela floresce mesmo em solo árido. Ela é provada na rejeição, mas fortalecida na perseverança. Talvez você já tenha sido ridicularizado por orar antes de uma refeição, por não aceitar certas práticas comuns no ambiente de trabalho ou escola, ou por compartilhar um versículo nas redes sociais. Situações assim ferem, sim, mas elas também revelam quem somos e onde está o nosso coração. A carta aos Hebreus capítulo 10 versículo 35, nos aconselha: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Ser cristão não é um título, é uma vida, e viver essa vida com sinceridade incomoda os que preferem as trevas à luz. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta a Timóteo capítulo 3, versículo 12, de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso significa que a perseguição é um sinal de fidelidade, não de fracasso. Quando somos atacados por seguir a verdade, estamos sendo testemunhas vivas. Mas como reagir diante disso? Como lidar com as críticas sem endurecer o coração? Como manter a mansidão, sem perder a firmeza? A resposta está no exemplo de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, mesmo sendo crucificado injustamente, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Que grandeza de alma, que mansidão diante do sofrimento. Essa é a resposta do céu para a hostilidade da terra. Em situações de rejeição, o nosso impulso humano pode ser o de revidar, mas somos chamados a algo maior. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos exorta: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, mas ao contrário bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Além disso, precisamos lembrar que nossa identidade está em Cristo, e não na opinião dos outros. A carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, declara: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Se somos filhos, somos herdeiros, e herdeiros de algo eterno. A opinião do mundo pode mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Rejeição dói, mas não define. O que nos define é o amor de Deus derramado em nossos corações. Quando tudo parecer contra você, lembre-se do Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Essa confiança precisa ser cultivada, fortalecida pela oração e pela palavra. O mundo pode zombar, mas o céu celebra cada passo de fé.
Lembre-se de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele foi apedrejado não por roubar ou mentir, mas por testemunhar de Cristo com ousadia, e mesmo diante da morte, seus olhos estavam no céu. Atos dos Apóstolos capítulo 7 versículo 55 diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. O Senhor não o abandonou, e também não nos abandonará. Talvez hoje você esteja se sentindo desencorajado, talvez esteja lutando com a vergonha, com a dor da rejeição. Então ouça essas palavras do Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está semeando fé, está permanecendo firme, e Deus vê tudo isso. Agora convido você a se unir a mim em oração. Vamos clamar ao nosso Deus por forças, para suportar a rejeição, e pela mansidão de Cristo em nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai, Tu que vês o mais íntimo do nosso ser, hoje nos colocamos diante de Ti com corações abertos. Pai, muitos de nós estamos feridos por palavras duras, por olhares frios, por exclusões silenciosas, mas confiamos que Tu és o Deus que consola, que sustenta, que fortalece. Senhor, dá-nos coragem para não recuarmos, dá-nos sabedoria para sabermos quando falar e quando calar, dá-nos mansidão para não revidar com ira. Queremos seguir os passos do Teu Filho amado, que não abriu a boca diante de seus acusadores, mas permaneceu firme. Pai, reveste-nos de amor, que nossa fé brilhe mesmo nas noites mais escuras, que sejamos firmes, sem perder a ternura, que sejamos corajosos, sem perder a humildade, e acima de tudo, que nunca nos envergonhemos do Evangelho. Em nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém. Querido ouvinte, siga em frente com esperança. A rejeição dos homens não anula a aceitação de Deus. O desprezo do mundo não apaga o amor do Pai. Sua fé tem valor eterno. Continue firme. Fortaleça-se na palavra. Cerque-se de pessoas que edificam. E lembre-se, até quando você está só, Deus está com você. Compartilhe este episódio com alguém que precisa dessa palavra de ânimo. Seja canal de conforto. Você pode ser resposta de oração na vida de alguém hoje. E não se esqueça de nos acompanhar no próximo episódio do Renovo no Deserto. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. E para encerrar, deixo com você as palavras do Salmo 94, versículo 14. O Senhor não rejeita o seu povo, jamais abandona a sua herança. Até breve, com fé renovada e coragem restaurada em Cristo.